Milionário confirma que menino de rua é seu filho perdido. A verdade chocante surge. A cidade de São Paulo fervilhava. O sol se punha tingindo céus de laranja e rosa, enquanto Ricardo, um homem de negócios bem-sucedido e milionário, era consumido pela solidão em seu luxuoso apartamento na Avenida Paulista. Ele era visto por todos como um homem poderoso, cercado de bens, mas por dentro sentia-se vazio. Suas noites eram longas, repletas de memórias de escolhas que agora pesavam como âncoras em sua alma. Em um canto distante da cidade, Pedro, um jovem morador de rua, lutava diariamente para sobreviver. Seus olhos, embora carregados de dor, brilhavam com sonhos de um futuro melhor. Ele havia aprendido a ver beleza naquilo que muitos chamavam de abandono. Mas seus passos eram frequentemente marcados por perigos. E em um desses dias, ele se viu no meio de uma briga, defendendo um amigo da agressão de um grupo. A cena era intensa, socos, gritos e um tumulto que atraía olhares e murmúrios de quem passava. Um homem de terno, Ricardo, observava tudo de longe, seu coração batendo acelerado. Algo na forma como Pedro se impôs o pegou de jeito. Aquela bravura parecia familiar. Em um giro do destino, um antigo amigo de Ricardo entrou em cena, como um fantasma do passado. Ele contou sobre o amor perdido, a mãe de Pedro. A mesma mulher que havia preenchido os dias de Ricardo com alegria. Agora era uma ferida aberta em sua memória. Ela havia desaparecido após o nascimento do menino, mergulhando em um abismo de dor e desespero. E agora, ali estava Pedro, sem saber que poderia ser o filho que ele jamais conhecera. Ricardo passou a noite revirando suas lembranças, cada foto um lembrete do que poderia ter sido. Ele sentia um nó na garganta a cada imagem. A culpa e o arrependimento dançavam como sombras atrás dele. O que ele fez para merecer esta solidão? Enquanto isso, Pedro encontrava um pedaço de papel amarelado entre as coisas de sua mãe, algo que ele nunca havia visto antes. O seu coração acelerou quando percebeu que poderia ser uma carta. Ele hesitou, sabendo que essa carta carregava promessas de respostas e revelações sobre seu passado, o que poderia mudar tudo. Por que minha mãe não me contou sobre isso? Pensou enquanto sua imaginação corria solta, atenta ao futuro. Ricardo, em casa, sentia um aperto no peito. Sua mente estava em sua antiga amada e nas escolhas que fizeram, em conjunto e separadamente. O que aconteceria se Pedro realmente fosse seu filho? O que isso significaria para ele e para sua vida solitária? Os segredos estavam prestes a vir à tona. E o parceiro de Ricardo, manipulador e ambicioso, começava a perceber as ligações entre eles. Ele já se movia nas sombras, planejando como enterrar qualquer vestígio daquela verdade. O futuro se desenhava incerto, repleto de segredos inconfessáveis e escolhas a serem feitas. O que mais Pedro ia encontrar naquela carta? E como Ricardo lidaria com as consequências de uma verdade que poderia desmoronar seu mundo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso e que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso do passado esmagá-lo. A carta que Pedro segurava não era apenas um pedaço de papel. Era a chave para a verdade. Ele queria saber, precisava saber. Mas havia algo mais na história, algo obscuro que ele ainda não compreendia. Enquanto isso, Pedro sentou-se em um canto sujo da rua, o papel amarelado em suas mãos, tremendo. Ele respirou fundo, desfolhando a carta lentamente. As palavras, escritas em uma caligrafia familiar, revelaram um segredo que mudaria tudo. Meu amado, se você ler isso, saiba que nosso filho está bem. E eu não posso mais ficar. Faça o que for certo por ele. Havia mais, mas a emoção fez com que a visão de Pedro embaçasse. Um filho? Ele olhou para o céu, procurando respostas. Nesse momento, na direção oposta, um estrondo ecoou. A calmaria da noite foi quebrada por gritos e o barulho de vidro quebrado. Pedro e Ricardo se viraram juntos, ambos sentindo um frio na espinha. Uma briga entre gangues, e no meio da confusão, um homem caiu bem ao lado de Pedro. O olhar de horror no rosto dele fez o coração de Ricardo disparar. Era um homem familiar, quase um amigo. "Júlio!" gritou Ricardo, correndo em direção ao homem caído. Mas antes que pudesse chegar, uma figura encapuzada surgiu em meio. A multidão! O desconhecido lançou um olhar gélido sobre Pedro e, em um movimento rápido, puxou uma arma. O tempo parecia parar. O pânico se espalhou como fogo. "Saia da minha frente!" berrou Júlio, se levantando instintivamente, enquanto os transeuntes gritavam e alguns tentavam se afastar. E então um disparo ecoou, cortando o ar. O som foi como um tapa, uma quebradeira, e em fração de segundos tudo mudou. Pedro caiu segurando o peito, uma expressão de choque congelada em seu rosto. O sangue começou a manchar suas roupas. "Não!" gritou Ricardo, seus olhos arregalados. Ele sentiu o mundo desabar ao seu redor. Todos ao seu redor estavam em estado de desespero, mas ele só conseguia focar em Pedro, que agora parecia estar em um sonho distante. Pedro olhou nos olhos de Ricardo, um misto de dor e confusão. "Pai", sussurrou ele, a voz quase inaudível, como se aquele reconhecimento tivesse estourado um balão de emoções que Ricardo prendeu por tantos anos. Nesse instante, todo o passado, todas as memórias e segredos começaram a se desvelar em uma avalanche de sentimentos. A culpa de Ricardo apertou seu coração como um castigo, e ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Não, isso não pode estar acontecendo", ele pensou. A revelação do filho perdido, a identidade que estava sendo revelada à força. Tudo se chocava com a realidade. As luzes em volta pareciam se apagar, tudo em preto e branco. Mas, no meio daquele caos, uma nova verdade se desenrolava. Pedro, o menino que sobrevivera na rua, poderia não ser apenas um garoto. A reviravolta atravessou a noite como um raio. Um murmúrio crescente no público. Sussurros de que ele poderia ser mais do que apenas um filho. Enquanto os gritos e o pânico se espalhavam, uma nova figura apareceu. Uma mulher. Com um olhar determinado, ela se aproximou, gritando pelo nome de Pedro. "Você não pode levá-lo. Ele não é apenas um projeto. Ele é nosso." As palavras dela cortaram o ar pesado. Uma reafirmação de uma verdade que poderia devastar tudo.
Neste momento estava claro. A linha entre destino e escolha havia se rompido. O passado, que Ricardo pensava que entendia agora, estava repleto de sombras. Seria aquele o dia em que tudo mudaria? A verdade que poderia salvá-lo ou destruí-lo estava mais próxima do que nunca. O que mais a carta escondia? E quem era aquela mulher? A vida de Ricardo, de Pedro e de todos os envolvidos nunca mais seria a mesma. Ricardo olhou para Pedro, a cena ao redor se desvanecendo em um borrão de gritos e caos. Pai? Aquela palavra cortou o ar pesado. Era mais do que um reconhecimento, era uma revelação. O coração de Ricardo martelava no peito. Ele queria responder, precisava, mas a garganta parecia um bloqueio. As luzes da cidade piscavam, enquanto o pânico se espalhava como fogo! Pedro caiu. A expressão de dor no rosto dele era uma facada no coração de Ricardo. Ele não podia deixar isso acontecer. Não novamente. Ele estava prestes a dar um passo, mas foi interrompido por um grito. Um som agudo que rasgou a confusão. Pedro, não! A mulher que havia chegado gritou, avançando como uma leoa em defesa do filhote. Era a mãe de Pedro. Mas Ricardo não estava preparado para ver o que acontecia a seguir. Ela se lançou em direção ao filho, segurando o corpo dele com um desespero sem igual. O mundo ao redor desapareceu. Tudo girava em torno daquela cena. Ricardo se aproximou, mas a mulher ergueu o olhar e ele sentiu um frio correr pela espinha. Você fez isso com ele! A indignação em seus olhos era um veneno, cortando o ar espesso ao redor. Ricardo queria se defender, explicar, mas as palavras falharam. O passado ecoava nas palavras dela, e a realidade começou a desmoronar. Nesse momento, o grupo que cercava a cena começou a murmurar. O nome dela ecoou entre os observadores. Laura! Sussurraram vários de boca cheia. Ricardo paralisou. De Laura? A mesma? O passado estava surgindo como um espectro, um eco das memórias que ele tentara enterrar. E então, a reviravolta. Outro homem apareceu no meio da multidão, vestido de forma imponente. Ele avançou com a certeza de quem carrega segredos. Pare! Isso não é o que parece! Suas palavras ressoaram no caos, trazendo uma nova onda de tensão. Ricardo estava confuso. Quem estava aquele homem? Pedro! Ele gritou, e o olhar de Laura se transformou em horror. Ele é meu filho. O homem lançou uma risada seca, e tudo em volta pareceu congelar. E eu sou o pai dele. O tempo parou. Pedro olhou entre os dois. Uma confusão dolorosa cravada no rosto. Não, você não pode ser... Ricardo gaguejou, o coração batendo descompassado. Memórias começaram a fluir. Um amor, um desespero, um filho perdido. Mas ali estava ele, reclamando o que deveria ser seu. O homem virou-se para Laura, um olhar possessivo e cheio de desprezo. Você nunca deveria ter deixado que ele crescesse. Na rua! Isso é responsabilidade sua! O tumulto ao redor aumentou. E o desespero tomou conta de Ricardo. Você não é o pai dele! E a briga recomeçou, separando os homens em confronto imediato. O corpo de Pedro estava no chão, e as luzes da cidade continuavam a brilhar, indiferentes ao caos que se desdobrava. Então, como se o universo dissesse, chega! Um barulho ensurdecedor ecoou. Outro disparo, e essa vez não era apenas um estrondo. O homem imponente cambaleou, seu olhar virado em choque. Um burburinho começou a se espalhar.
e as pessoas começaram a gritar em pânico. A cena se transformando em um filme de terror. A vida de todos ali mudava. Um fio invisível, cortado, desatando revelações. Quem era essa mulher? Quem era aquele homem? Ricardo estava paralisado, a mente girando. Eu não posso perder isso, pensou. O que mais estava prestes a surgir? E o que significaria essa guerra que agora se estabelecia? Ricardo estava paralisado, o coração batendo forte no peito. Eu não posso perder isso, pensou, enquanto olhava para Pedro, caído no chão, com a expressão de dor já marcada pelo choque. O caos o cercava, como se o mundo em volta estivesse desmoronando. O homem que havia se declarado pai de Pedro estava caindo, mas ninguém parecia perceber que a verdadeira batalha não era apenas física. Era sobre identidades e passados que não podiam ser ignorados. O barulho aumentava, gritos de pânico, o cheiro de medo no ar. E então, como um trovão em dia de sol, algo inimaginável aconteceu. Uma figura se destacou no meio da multidão, alguém que ninguém esperava ver. Era Clara, a irmã de Laura. Com um olhar decidido e um passo firme, ela se dirigiu até onde tudo acontecia. Mas não era apenas uma aparição. Ela carregava um segredo que poderia despedaçar tudo. Escutem, ela gritou, sua voz cortando o ar tenso como uma faca. O burburinho diminuiu. E todos começaram a se voltar para ela com uma mistura de curiosidade e apreensão. Eu tenho algo a dizer. O olhar dela brilhava com uma fúria contida. Pedro não é apenas filho de Laura. E Ricardo? Ele é também meu filho. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da cena. A revelação caiu como um balde de água fria. Ricardo ficou atônito, sem conseguir processar aquelas palavras. Como assim? Ele piscou, tentando encontrar sentido na confusão. A multidão murmurava, repleta de espanto. A mulher, que até então deveria ser a rival de Laura, agora se tornava parte de uma teia de relacionamentos que parecia impossível de desvendar. Clara se adiantou, ainda segurando a verdade em suas mãos. Eu não queria que isso saísse. Eu lutei para proteger Pedro de um passado que só traria dor. Mas agora é hora de enfrentar a verdade. Ele é o filho que eu nunca quis perder. Havia um brilho de lágrimas nos olhos dela, misturado a uma determinação feroz. Pedro, movido pela dor e pela confusão, olhou para cada um dos adultos, tentando compreender. Mãe! Ele se virou para Laura e seu coração disparou. A mulher que sempre considerou sua mãe, agora parecia mais uma estranha. Você sabia disso? O desespero e a raiva se misturavam no ar, como um turbilhão de emoções. O que mais eles haviam escondido dele? Uma traição familiar. Um segredo devastador que pegava todos de surpresa. Ricardo, ainda tentando encontrar sua voz, se virou para Clara. Como você pôde esconder isso? Por que não me avisou? Ele é meu filho. Eu tenho o direito de saber. E eu sou a mãe dele também. Clara disparou, o rosto iluminado pela indignação. Os dois têm responsabilidades aqui e não podem simplesmente ignorar o que fizeram. As palavras dela ressoavam entre as pessoas, cada uma absorvendo a intensidade da situação. Uma sirene ao longe começou a soar, e a confusão continuava a aumentar em torno deles.
Estavam todos prestes a ser envolvidos por uma verdade ainda mais impactante, como uma tempestade prestes a se formar. A linha entre o certo e o errado parecia se apagar, e o que cada um acreditava que conhecia estava agora em xeque. As luzes da cidade piscavam. A vida continuava enquanto eles estavam presos naquele momento fatídico. O que mais estava por vir? Qual era o verdadeiro legado que Pedro herdara de sua família? Ricardo sentiu o fio da realidade se instalar, enquanto a multidão começava a se dispersar, deixando um rastro de incertezas. O futuro estava prestes a reformular tudo. Eu não posso permitir que isso continue assim, pensou Ricardo, o peso da responsabilidade batendo em seu peito. As perguntas ecoavam dentro dele. Quem realmente era o pai de Pedro? E que segredos ainda estavam escondidos nas sombras daquele passado obscuro? A vida deles nunca mais seria a mesma. E o que era até então uma busca por pertencimento se tornava um labirinto de mentiras e revelações. E no fundo, em algum lugar daquela confusão, o desejo de encontrar a verdade ainda brilhava como uma luz no fim do túnel. A confusão se instalava e o silêncio tenso pairava sobre todos. Pedro olhava para Laura, a palavra mãe escorregando dos seus lábios, enquanto a realidade parecia se desdobrar ao seu redor. O caos ainda reinava, mas por um momento o tempo parecia ter parar. Todos aguardavam a resposta dela. Você não pode me chamar assim! Laura gritou, a voz tremendo de raiva e dor. Você não sabe o que aconteceu. Eu lutei por você, mesmo longe, mas nunca quis que soubesse quem eu sou. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se ao desespero que moldurava a cena. A pressão psicológica começava a se manifestar fisicamente em cada um. E então, a verdade não declarada explodiu! Clara avançou de novo. Laura, pare! Há mais do que você imagina! Você nunca quisesse que isso viesse à tona! Mas não é só você quem guarda segredos! O olhar de Clara estava distante, como se estivesse tentando alcançar um passado que não queria reviver. Mas a verdade parecia ter se tornado uma força imparável. Do que você está falando? Havia uma urgência na voz de Ricardo, uma mistura de indignação e medo. Ele se aproximou, pressionando os lábios, tentando manter a sanidade. A situação era confusa e caótica, mas o coração dele, cravado na dor pelo que poderia significar, queria respostas. Pedro não é apenas filho de Laura. Clara continuou, e a multidão começou a murmurar palavras como não pode ser, e mentira se arrastando entre as pessoas. Ele é filho de todos nós. A frase ressoou como um trovão no silêncio. Os olhares se voltaram de Clara para Laura, depois para Pedro. Como assim? Ricardo quase gritou. Como é que ele pode ser nosso filho? Mas Clara não hesitou. Nós formamos uma família de mentiras e segredos. Eu sou uma tia, mas a verdade é que todos nós somos culpados. Você, Ricardo, nunca esteve pronto. Você se afastou de nós. Todos nós sabíamos a verdade, mas preferimos acreditar que não éramos responsáveis. A vida de Pedro foi uma luta solitária, mas agora ele precisa saber. O pânico e o espanto se amplificaram e as luzes da cidade soavam como uma orquestra de distúrbio.
O olhar de Pedro estava cheio de confusão, seu mundo se desmoronando ao seu redor. Ele se sentiu perdido em um abismo de revelações, cada uma mais dolorosa que a anterior. Eu não sou só filho de uma pessoa, eu sou filho de todos vocês? A dúvida o assaltou. Laura olhou para Clara e pela primeira vez compreendeu o peso daquela declaração. Você não pode estar falando sério. Isso é um pesadelo. Mas a súbita mudança no rosto de Clara, agora mais decidida, apenas acentuava a gravidade da situação. Nesse instante, um barulho ensurdecedor ecoou. Um novo disparo, mais próximo. A multidão entrou em pânico novamente e todos começaram a se afastar. No meio do caos, um homem que Ricardo reconheceu. Um velho rival, conhecido por suas traições e segredos obscuros, emergiu do nada, apontando uma arma. Um de vocês vai pagar por isso! Ele gritou, olhos fixos em Ricardo. A tensão estava no ar, quase palpável. Ricardo agora se via em uma luta não apenas pela vida de seu filho, mas pela verdade que estava exposta, como um livro aberto. O que mais aquele homem sabia? O que mais poderia ser revelado? Você não vai levar ninguém! Gritou Laura. Ele gritou, seu coração disparando. E enquanto a situação se desdobrava, outra reviravolta chocante se desenrolava. Uma figura conhecida surgiu entre a multidão. A mãe de Clara, uma mulher que havia desaparecido há anos, disfarçada sob elementos que ninguém esperava. Ela marchou até onde a confusão reinava e olhou diretamente para Clara. Eu não queria que você soubesse assim, disse a velha. Mas é hora de você conhecer a verdade sobre a sua origem. As palavras ecoaram, como uma bomba caindo em um mar de segredos. Clara, Pedro, Ricardo, todos ficaram congelados, absorvendo a revelação do passado que estava prestes a mudar tudo. Pedro olhou em volta, os rostos piscando em um turbilhão. O que realmente era a sua viga? As respostas estariam dispostas a seguir como o rastro de um incêndio. O futuro deles, entrelaçado em uma trama de mentiras e segredos, estava prestes a se revelar de uma vez. Todas as certezas desmoronando em um breve instante. E no meio de toda aquela gritaria, um novo grito emergiu, um apelo desesperado. Não sigam em frente! E enquanto a cena se desenrolava, a cidade parecia esperar a batalha definitiva entre passado e presente. A questão queimava em cada um. O que mais poderia se revelar nesta teia complexa e dolorosa que unia todos eles? O que ainda estava por vir? O silêncio predominava, pesado, enquanto todos aguardavam a revelação de Clara. Cada um respirava fundo, os olhos fixos na mulher que acabara de transformar tudo. Pedro olhou de um rosto a outro, confuso, a mente a mil. Algo não estava certo. Os murmúrios aumentavam ao redor dele como um redemoinho. Laura, em choque, sentiu as pernas tremerem. A realidade parecia escorregar entre seus dedos. Não pode ser. Clara, você está dizendo que ele é nosso filho, mas isso não faz sentido. O tom de sua voz estava carregado de emoção, enquanto olhava tão intensamente para Clara que parecia tentar enxergar um vestígio de mentira. É a verdade, Laura. Você se afastou, se esqueceu de quem somos. Mas não podemos mais esconder essas coisas. Clara insistiu. O tom de sua voz misturava desespero e urgência.
O pânico crescia, o barulho da cidade ao redor se transformando em um ruído distante. Em meio a isso, um novo barulho cortou o ar. Um grito desesperado vindo de um dos lados da multidão. Cuidado! A voz era familiar e todos seguiram a direção. Um homem, empurrando as pessoas para um lado, se aproximava com um olhar intenso. O coração de Ricardo disparou. Era Júlio, seu amigo, mas algo estava errado. Ele vinha em sua direção, ofegante. Ricardo, não fique aí! Precisamos sair! Júlio estava pálido. Cada palavra parecia um aviso urgente. Antes que pudesse completar a explicação, um tremor percorreu o chão. A terra parecia tremer sob seus pés. Um grito estrondoso ecoou, seguido por uma explosão de luz em uma esquina da rua. Pessoas começaram a correr aterrorizadas. Não! O que está acontecendo? O clima mudava rapidamente. O caos se instalava. Pedro se virou e seus olhos se ampliaram ao ver uma parede de fumaça subindo. O quê? O pânico invadiu seu corpo. O instinto de sobrevivência gritando para ele correr. Vá, agora! Gritou Laura para Pedro. Mas a explosão pareceu ativar um reflexo em todos. A multidão se espalhou em desespero. As pessoas gritavam e empurravam umas às outras. Clara olhou para Laura, olhos arregalados. Mas o quê? Quem? Elas não podiam se distrair. A situação estava instável e tudo o que sabiam estava virando um pesadelo. De repente, o som de sirenes cortou-a. Confusão. Ricardo foi puxado para trás por Júlio. Precisamos ir! Esse lugar está prestes a ficar muito perigoso. Ele olhou em volta e a fumaça se misturava às luzes da cidade, criando uma cena de apocalipse urbano. Os gritos, a multidão em desespero, tudo girava como um furacão. Então Clara, no meio de tudo, soltou uma frase que parou o mundo. Eu não posso mais mentir. Ricardo, você não sabe, mas Pedro não é apenas nosso filho. Ele é irmão de Júlio. O que aquele homem tinha a ver com tudo? Uma revelação súbita que cortou o ar como um golpe. Os olhos de Júlio se arregalaram, choque absoluto estampado em seu rosto. Ricardo olhou entre Clara e Júlio. O que você está dizendo? Como isso é possível? As palavras saíram como um sussurro, enquanto o horror se espalhava. As sirenes se aproximavam e a cena ao redor se tornava cada vez mais tumultuada. O passado que todos tentavam esconder estava desmoronando e Pedro começou a tremer, em choque. Um irmão? Ele mal tinha consciência do que estava acontecendo. Perdido na revelação e no pânico. Ele também é filho da Laura! Clara gritou, e a confusão tomou conta de vez. A explosão de verdades estava dando voltas em direção ao inesperado, e as peças do quebra-cabeça pareciam agora mais confusas do que nunca. Nesse momento, um novo som, diferente, cortou a tensão. Um apito agudo. Viraram e no horizonte uma figura reconhecível surgia. Era a mãe de Júlio, uma mulher que muitos pensavam estar fora da cidade. Mas algo na expressão dela, assombroso e triste, fez o coração de todos acelerar novamente. O que ela sabia? O que mais estava por trás dessa teia de segredos? O futuro era uma sombra flutuando sobre eles. A incerteza preenchia o ar. Qual era a verdadeira história de Pedro? E o que realmente significava ser irmão de Júlio? A confusão se espalhava e cada um mergulhava no desespero ao perceber que o mundo que conheciam estava prestes a desmoronar em cima deles.
quem realmente eram. O silêncio ainda dominava, mas a tensão pairava no ar. Pedro, Laura, Ricardo e Clara estavam paralisados, absorvendo cada palavra pesada que saía da boca de Clara. Júlio, ao lado de sua mãe, olhava tudo em estado de choque, completamente sem saber como reagir. O que quer que acontecesse a seguir não estava nem perto de ser previsível. A tensão era palpável, quase constrangedora. O tumulto da multidão cercava aquele pequeno grupo, mas parecia que nada mais existia. O som das sirenes se aproximando soava distante, como se o tempo tivesse desacelerado. Os rostos de todos estavam pintados com essa mistura horrenda de incredulidade e medo. E então, como se a situação já não pudesse ficar mais intensa, um grito ecoou pela multidão. Cuidado! Era uma voz feminina, desesperada. Todos se viraram para ver o que estava acontecendo. Um brilho metálico refletiu a luz dos postes. Uma arma. O pânico ganhou forma. Uma figura encapuzada se destacava na escuridão, movendo-se através da confusão com passos rápidos. Não se movam! A voz era abafada, mas a ameaça era clara. O inimigo estava ali, pronto para atacar. Os rostos se tornavam pálidos, olhos arregalados, enquanto a situação escalava para um nível completamente diferente. O que estava prestes a acontecer? Pedro, tomado pela adrenalina, disparou na direção oposta, puxando Laura e Clara junto com ele. Ele não sabia, mas nesse impulso fugidio, desapareceu do alcance da figura perigosa. Só que a figura também tinha um propósito bem definido. Vocês não vão escapar. O encapuzado girou e disparou a arma. O som do tiro ressoou e um grito cortante ecoou. A imagem estava tão nítida, mas tão cruel. Júlio caiu, se contorcendo no chão. A cena explodiu em cores de horror e angústia. O desespero tomou conta de todos ali. A confusão estava instaurada. "Júlio!" gritou Ricardo, correndo em direção ao amigo caído. Pedro ficou paralisado, começando a entender que a situação tinha atingido níveis que ele nunca imaginou. Era uma noite fora do comum, onde segredos e mentiras estavam prestes a emergir do fundo negro. E então, como se a realidade quisesse se despedaçar de vez, Laura, em um rompante de raiva, se virou para a figura encapuzada. "Por que você está fazendo isso? O que você quer?" A voz tremia, mas havia uma determinação ali, desafiando o medo. Então o encapuzado parou e algo em sua postura mudou. "Vocês acham que podem simplesmente estragar tudo? Tudo foi planejado para que vocês nunca soubessem a verdade." A figura se desfez, deixando o capuz cair. E quem apareceu estrondosamente foi alguém que todos reconheciam. Era a mãe de Clara, a mulher que muitos acreditavam estar fora do jogo. Mas a verdade despedaçou a mente de todos. O que ela estava fazendo ali? A conexão entre todos os envolvidos estava se revirando. O amor e o ódio misturando-se em algo quase palpável. "Você sabia tudo!" gritou Clara, a voz cheia de incredulidade. "Estava planejando tudo isso para nós?" O seu olhar era cheio de desespero. A verdade estava vindo à tona, mas cada nova revelação parecia fazer o chão se abrir sob seus pés. "Eu precisava proteger você, proteger Pedro. Ele é uma parte maior de tudo.
A mãe de Clara olhou para Pedro, um amor possessivo no olhar. Como você pôde? Franziu a testa Laura, a raiva em seu tom acentuando a confusão. Como você poderia colocar tudo em risco? E então, no meio daquela bagunça, Pedro se virou para Júlio, caído no chão, e uma onda de emoções tomou conta. O que a mãe de Clara protegia era uma mentira que havia crescido junto dele. Ele não era apenas um filho. Ele era parte de um jogo, uma peça em um tabuleiro, onde muitos estavam prestes a ser sacrificados. Enquanto todos eram engolidos pela incerteza, uma voz conhecida ecoou do fundo da multidão. É hora de a verdade vir à tona. Vocês não sabem de nada. A figura conhecida de sua infância, um velho amigo, surgia. Qual era o desfecho dessa trama? Ninguém sabia. O passado estava se revelando e cada escolha poderia alterar o destino de todos. O futuro era uma tela em branco, mas a verdade queimava como brasa sob as cinzas do que pensavam saber. O que mais estava prestes a ser revelado? O silêncio ainda dominava, pesado, enquanto todos aguardavam a revelação de Clara! Pedro olhava de um rosto a outro, confuso, a mente a mil. Algo não estava certo. Os murmúrios aumentavam ao redor dele como um redemoinho. Laura, em choque, sentiu as pernas tremerem. A realidade parecia escorregar entre seus dedos. Não pode ser. Clara, você está dizendo que ele é nosso filho, mas isso não faz sentido. O tom de sua voz estava carregado de emoção. Enquanto olhava tão intensamente para Clara que parecia tentar enxergar um vestígio de mentira. É a verdade, Laura. Você se afastou, se esqueceu de quem somos. Mas não podemos mais esconder essas coisas. Clara insistiu. O tom de sua voz misturava desespero e urgência. Então, como se a situação já não pudesse ficar mais intensa, um grito ecoou pela multidão. Cuidado! Era uma voz feminina desesperada. Todos se viraram para ver o que estava acontecendo. Um brilho metálico refletiu a luz dos postes. Uma arma. O pânico ganhou forma. Uma figura encapuzada se destacava na escuridão. Não se movam! A voz era abafada, mas a ameaça era clara. O inimigo estava ali, pronto para atacar. Os rostos se tornavam pálidos, olhos arregalados. Enquanto a situação escalava para um nível completamente diferente. O que estava prestes a acontecer? Pedro, tomado pela adrenalina, disparou na direção oposta, puxando Laura e Clara junto com ele. Ele não sabia, mas nesse impulso fugidio, desapareceu do alcance da figura perigosa. Só que a figura também tinha um propósito bem definido. Vocês não vão escapar! O encapuzado girou e disparou a arma. O som do tiro ressoou e um grito cortante ecoou. A imagem estava tão nítida, mas tão cruel. Júlio caiu, se contorcendo no chão. A cena explodiu em cores de horror e angústia. O desespero tomou conta de todos ali. A confusão estava instaurada. Júlio! Gritou Ricardo, correndo em direção ao amigo caído. O horror se espalhou. A imagem de Júlio, o corpo inerte, a expressão de dor congelada em seu rosto. O tempo pareceu parar, como um pesadelo se desdobrando à sua frente. Laura se jogou sobre o filho. Não, por favor, não, Júlio! A voz dela cortava a cena, misturando-se ao caos ao redor. Pedro ficou paralisado, vendido em um abismo de incertezas. Ele olhava sem saber o que fazer, a respiração acelerada.
Mas a figura encapuzada não havia acabado. Com um movimento rápido, ela levantou a arma novamente. Isso não é o que parece. Você precisa ouvir a verdade antes que seja tarde demais. A sua voz era agora mais clara, mais desesperada. É sobre Pedro. É sobre todos nós. Um murmúrio passou pela multidão. As pessoas se apertavam, tentando entender. Era como se o tempo tivesse estancado novamente e todos respirassem em uníssono. Ricardo olhou fixamente para a figura. O que ela sabia? Eu sou a razão pela qual vocês estão aqui. Eu sou a culpada por todos. Os segredos. Ela puxou o capuz de maneira a revelar seu rosto. O choque percorreu as multidões. Era Laura, a irmã perdida de Clara, aquela que todos tinham pensado estar morta. Eu não posso acreditar. Clara sussurrou, o rosto pálido, os olhos arregalados. Você estava com a mamãe todo esse tempo? Sim, eu estava tentando proteger vocês, mas tudo foi mal feito. O tom dela era uma mistura de dor e determinação. Ela golpeou seu próprio peito com a mão. Eu sou a verdadeira mãe de Pedro. Eu sou a razão pela qual todos vocês estão lutando. Palavras cortaram como lâminas. O que significa isso? A verdade estava sendo revelada, mas agora parecia mais complicada do que nunca. A conexão de Pedro. Parte de um jogo que ele nunca pediu para jogar. Não, isso não é verdade. Ricardo balançou a cabeça, confuso. Você não pode fazer isso. Você não pode ser a mãe dele. A raiva e medo se entrelaçaram dentro dele, enquanto olhava para Clara. O que mais ela escondia? Laura continuou. Foi a única maneira. Eu fui forçada a fugir. Eles ameaçaram nossas vidas. Ela apontou para a figura marronzada ao fundo. A verdadeira sombra que espreitava. O homem conhecido como o inimigo, que temia o que sabiam. A dor se expandiu, incontrolável. O que mais você esconde? Pedro gritou. O coração tema dele em prantos. E se eu souber a verdade? Júlio, lutando contra. A dor no chão, murmura. Pedro, escuta. Escuta a verdade dela. Mas a situação estava prestes a desmoronar novamente. Com um movimento rápido, o homem no fundo disparou para o ar. A multidão se espalhou em pânico. A verdade poderia ser a junção de vidas em um único momento de revelação final. Pedro viu sua vida desmoronando. E quando todos olham novamente, Clara desaparece na multidão. E o semblante de Laura se transforma em horror. Não vá! Grita, enquanto a figura de Clara some das vistas. O que estava prestes a acontecer? E a pergunta ecoava na mente de todos. O que mais estava escondido nas sombras? Pedro olhou fixamente para Laura, atordoado com... As últimas palavras. O mundo parecia girar à sua volta. Será que tudo o que acreditava saber estava desmoronando? Júlio, caído no chão, gritava de dor. Mas a atenção de todos estava em Laura e na figura encapuzada. A tensão crescia. O silêncio estava prestes a ser quebrado por algo maior. De repente, Clara se virou e, em meio ao tumulto, gritou: Mãe, não! Você não pode fazer isso! O olhar de desespero dela se fixou na mulher que acabara de revelar sua identidade. Você me dizia que estava morta. Lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. A frustração e a dor se mesclavam em seu tom.
A figura encapuzada, agora revelada como sendo Laura, olhou para a... Milionário confirma que menino de rua é seu filho perdido. A verdade chocante surge. A cidade de São Paulo fervilhava. O sol se punha tingindo os céus de laranja e rosa, enquanto Ricardo, um homem de negócios bem-sucedido e milionário, era consumido pela solidão em seu luxuoso apartamento na Avenida Paulista. Ele era visto por todos como um homem poderoso, cercado de bens, mas por dentro sentia-se vazio. Suas noites eram longas, repletas de memórias de escolhas que agora pesavam como âncoras em sua alma. Em um canto distante da cidade, Pedro, um jovem morador de rua, lutava diariamente para sobreviver. Seus olhos, embora carregados de dor, brilhavam com sonhos de um futuro melhor. Ele havia aprendido a ver beleza naquilo que muitos chamavam de abandono. Mas seus passos eram frequentemente marcados por perigos. E em um desses dias, ele se viu no meio de uma briga, defendendo um amigo da agressão de um grupo. A cena era intensa, socos, gritos e um tumulto que atraía olhares e murmúrios de quem passava. Um homem de terno, Ricardo, observava tudo de longe, seu coração batendo acelerado. Algo na forma como Pedro se impôs o pegou de jeito. Aquela bravura parecia familiar. Em um giro do destino, um antigo amigo de Ricardo entrou em cena, como um fantasma do passado. Ele contou sobre o amor perdido, a mãe de Pedro, a mesma mulher que havia preenchido os dias de Ricardo com alegria. Agora era uma ferida aberta em sua memória. Ela havia desaparecido após o nascimento do menino, mergulhando em um abismo de dor e desespero. E agora, ali estava Pedro, sem saber que poderia ser o filho que ele jamais conhecera. Ricardo passou a noite revirando suas lembranças, cada foto um lembrete do que poderia ter sido. Ele sentia um nó na garganta a cada imagem. A culpa e o arrependimento dançavam como sombras atrás dele. O que ele fez para merecer esta solidão? Enquanto isso, Pedro encontrava um pedaço de papel amarelado entre as coisas de sua mãe, algo que ele nunca havia visto antes. O seu coração acelerou quando percebeu que poderia ser uma carta. Ele hesitou, sabendo que essa carta carregava promessas de respostas e revelações sobre seu passado, o que poderia mudar tudo. Por que minha mãe não me contou sobre isso? Pensou enquanto sua imaginação corria solta, atenta ao futuro. Ricardo, em casa, sentia um aperto no peito. Sua mente estava em sua antiga amada e nas escolhas que fizeram, em conjunto e separadamente. O que aconteceria se Pedro realmente fosse seu filho? O que isso significaria para ele e para sua vida solitária? Os segredos estavam prestes a vir à tona, e o parceiro de Ricardo, manipulador e ambicioso, começava a perceber as ligações entre eles. Ele já se movia nas sombras, planejando como enterrar qualquer vestígio daquela verdade. O futuro se desenhava incerto, repleto de segredos inconfessáveis e escolhas a serem feitas. O que mais Pedro ia encontrar naquela carta? E como Ricardo lidaria com as consequências de uma verdade que poderia desmoronar seu mundo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí,
Deixa aquele like poderoso e que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso do passado esmagá-lo. A carta que Pedro segurava não era apenas um pedaço de papel. Era a chave para a verdade. Ele queria saber, precisava saber. Mas havia algo mais na história, algo obscuro que ele ainda não compreendia. Enquanto isso, Pedro sentou-se em um canto sujo da rua, o papel amarelado em suas mãos, tremendo. Ele respirou fundo, desfolhando a carta lentamente. As palavras, escritas em uma caligrafia familiar, revelaram um segredo que mudaria tudo. Meu amado, se você ler isso, saiba que nosso filho está bem. E eu não posso mais ficar. Faça o que for certo por ele. Havia mais, mas a emoção fez com que a visão de Pedro embaçasse. Um filho? Ele olhou para o céu, procurando respostas. Nesse momento, na direção oposta, um estrondo ecoou. A calmaria da noite foi quebrada por gritos e o barulho de vidro quebrado. Pedro e Ricardo se viraram juntos, ambos sentindo um frio na espinha. Uma briga entre gangues, e no meio da confusão, um homem caiu bem ao lado de Pedro. O olhar de horror no rosto dele fez o coração de Ricardo disparar. Era um homem familiar, quase um amigo. "Júlio!" gritou Ricardo, correndo em direção ao homem caído. Mas antes que pudesse chegar, uma figura encapuzada surgiu em meio. A multidão! O desconhecido lançou um olhar gélido sobre Pedro e, em um movimento rápido, puxou uma arma. O tempo parecia parar. O pânico se espalhou como fogo. "Saia da minha frente!" berrou Júlio, se levantando instintivamente, enquanto os transeuntes gritavam e alguns tentavam se afastar. E então um disparo ecoou, cortando o ar. O som foi como um tapa, uma quebradeira, e em fração de segundos tudo mudou. Pedro caiu segurando o peito, uma expressão de choque congelada em seu rosto. O sangue começou a manchar suas roupas. "Não!" gritou Ricardo, seus olhos arregalados. Ele sentiu o mundo desabar ao seu redor. Todos ao seu redor estavam em estado de desespero, mas ele só conseguia focar em Pedro, que agora parecia estar em um sonho distante. Pedro olhou nos olhos de Ricardo, um misto de dor e confusão. "Pai", sussurrou ele, a voz quase inaudível, como se aquele reconhecimento tivesse estourado um balão de emoções que Ricardo prendeu por tantos anos. Nesse instante, todo o passado, todas as memórias e segredos começaram a se desvelar em uma avalanche de sentimentos. A culpa de Ricardo apertou seu coração como um castigo. E ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Não! Isso não pode estar acontecendo!" ele pensou. A revelação do filho perdido, a identidade que estava sendo revelada à força. Tudo se chocava com a realidade. As luzes em volta pareciam se apagar, tudo em preto e branco. Mas, no meio daquele caos, uma nova verdade se desenrolava. Pedro, o menino que sobreviveu,